Vacina contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 5 anos de idade é recomendada por painel do CDC e o governo planeja começar a campanha o quanto antes. Processo inédito. Pais de menina que desenvolveu distúrbio alimentar e tentou suicídio acionam rede social Instagram na justiça como culpada pelos danos à jovem. Bullying nas escolas. Vídeo de menina sofrendo abusos em instituição do Missouri causa levante popular e cobrança de ação das autoridades. Monkeypox. Flórida registra primeiro caso de contaminação comunitária, enquanto a OMS discute mudar nome da varíola do macaco diante do aumento de número de casos. Em entrevista exclusiva, vice-cônsul de Orlando, na Flórida, faz um balanço da primeira semana de serviços oferecidos aos brasileiros da região. Até casamento já foi celebrado aqui. Boa noite. Olá, boa noite. A gente abre essa edição do Américas no Ar falando do vice-consulado de Orlando, na Flórida, que no sábado completou uma semana de funcionamento. A sede diplomática foi inaugurada com a presença do presidente Jair Bolsonaro no sábado passado. Agora, uma semana depois, a repórter Carla Marinho foi até lá conferir o andamento dos trabalhos junto à comunidade. Foi uma semana agitada. Turistas e moradores procuraram uma nova sede localizada em Downtown Orlando. Lá dentro, trabalho foi o que não faltou. Além das ligações constantes, turistas procuraram a repartição para tirar dúvidas. Um passeio rápido pela unidade se observa os trabalhos sendo executados de solicitações feitas online. Mas entre os serviços mais procurados nesta primeira semana estavam passaporte e atestado de vida. Ao todo, foram 35 atendimentos executados aqui, na nova sede, inaugurada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro. Teve até um atendimento especial para marcar a estreia da repartição. Até casamento já foi celebrado aqui. Então, mas isso ainda nós estamos numa curva de aprendizado em função da formação da nova equipe. Nós temos aqui um efetivo de 16 funcionários contando comigo, que é, convenhamos, muito pouco, tamanha enfim, o número, né, aqui envolvido, né, da população. Então, pedimos até paciência e compreensão dos nossos consulentes, da nossa população, da nossa comunidade aqui em Orlando, porque esse é um trabalho em equipe. O cônsul encarregado da nova unidade explica que o prédio consular ainda não está a todo vapor. Os serviços estão sendo implantados aos poucos para a comunidade brasileira. A demanda esperada aqui é de atender pelo menos 40% da comunidade brasileira que vive na região central e norte da Flórida. Os agendamentos ainda devem ser feitos por meio do site do Consulado Brasileiro em Miami. O vice-consulado vai passar por uma reforma que deve durar entre 2 e 3 meses para estar pronto para atender a alta demanda. Mas não se preocupe se você chegar aqui e a porta estiver fechada. Você vai ter acesso ao prédio pelo estacionamento. Hoje é o 5º dia útil desse processo. Nós também estamos às voltas com uma obra. Então é um desafio duplamente qualificado, mas eu tenho certeza que nós vamos entregar ao fim dessa obra um consulado ainda mais confortável e mais condizente com as expectativas da comunidade brasileira aqui em Orlando. Agora a gente fala sobre a abertura de um processo inédito na justiça americana. Pais estão culpando a rede social Instagram por levar a filha a um transtorno alimentar e a uma tentativa de suicídio. Olha só a reportagem. O casal de norte-americanos entrou com uma ação de dano pessoal contra a rede social em um tribunal federal da Califórnia. O processo alega que a garota, hoje com 19 anos, começou a usar o Instagram quando tinha 11. Mas as políticas da plataforma indicam que o uso dela é apenas para maiores de 13. Sabendo da idade da garota, a rede social não teria feito nada para barrar seu uso, mostrando falta de capacidade de controle de suas próprias políticas.
Os pais alegam que o uso das redes sociais se tornou um vício para a filha, que desenvolveu ansiedade, depressão e transtornos alimentares que a levaram a uma tentativa de suicídio. O processo tem como base a investigação realizada no Congresso americano sobre o impacto das redes sociais de Mark Zuckerberg nos jovens. Na época, ficou comprovado que as plataformas Facebook e Instagram sabiam do seu impacto negativo na vida dos meninos e meninas, sobretudo quando se trata de suas imagens. A Meta, empresa detentora de ambas as redes sociais, não se pronunciou sobre o processo. E ainda nesse tema de crianças e redes sociais, o vídeo de uma menina sofrendo bullying foi parar na internet e chocou os moradores do Missouri. A comunidade exigiu providências das autoridades e da escola para coibir esse tipo de comportamento abusivo que ainda existe nos colégios. As imagens mostram um estudante jogando leite com chocolate na cabeça de uma adolescente. A menina nem tem tempo de se limpar. 21 segundos depois, outro estudante aparece e começa a bater nas costas dela. O vídeo foi parar nas redes sociais e provocou revolta em vários pais. A mãe da menina fala que a escola permitiu que a situação fosse longe demais, sem nenhuma intervenção, e desabafa que os ataques estão acontecendo toda semana nos últimos meses. Este não é o primeiro incidente do tipo no colégio. Este pai também tem um vídeo do filho apanhando sem motivo aparente. Triste e desanimado, ele confessa: ninguém quer ver seu filho passar por uma situação dessas. A escola Wentzville Middle alega que não tolera esse tipo de comportamento, mas os pais contestam essa explicação. Agora, eles se uniram e contrataram um advogado para processar o colégio. É importante a gente saber que durante essa fase, na infância e adolescência, é a fase que é formada os traços da personalidade. Então, são os primórdios da formação da personalidade. Então, quando a criança se vê vítima de bullying, acaba tendo um impacto muito grande na formação da sua personalidade. Isso vai mexer diretamente com a sua autoestima, com a sua autoconfiança, até mesmo com a sua capacidade de resolver problemas e de enfrentar situações cotidianas. Então, é importante a gente identificar quando a criança está sofrendo bullying através das alterações do seu comportamento. Geralmente a criança vai, de alguma forma, sinalizar isso para os pais ou para os professores. E é importante que esses educadores e os cuidadores estejam atentos aos relatos das crianças. Geralmente, como eu disse, o bullying acontece no ambiente escolar. Muitas vezes é forma de demarcar território ou forma de alguma forma, uma relação de poder, de gerar alguma relação de poder, mas isso deve ser inibido quando a vítima do bullying está sofrendo de forma que está denegrindo a sua imagem ou de forma a causar algum tipo de sofrimento emocional. Olha, Evelyn, realmente um vídeo impressionante, revoltante, realmente revoltante. Agora eu vou te dizer, né, Rô, tipo 2022 e a gente ainda tem que ver esse tipo de situação e a população ainda tem que cobrar alguma atitude das autoridades e das escolas com relação ao bullying. É inacreditável. Não, e esse vídeo rodou na internet e eles falam lá mesmo que ninguém da escola fez nada. Absurdo. É absurdo. É o que você falou, é revoltante mesmo, em pleno século XXI a gente passando por isso. Com certeza. E olha, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem todas as novas informações sobre a liberação da vacina contra a Covid-19 para as crianças menores de 5 anos de idade. E ainda o escândalo de Watergate, que levou à renúncia do presidente Richard Nixon, completa 50 anos em meio ao processo sobre a invasão do Capitólio. Todas as informações logo mais depois do comercial. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor.
E o histórico escândalo de Watergate, que virou sinônimo de abuso de poder e custou a presidência de Richard Nixon, completou agora 50 anos. Esse episódio, que marcou a história dos Estados Unidos, foi relembrado em meio a outro momento político importante do país, o debate da invasão ao Capitólio no ano passado. Os dois acontecimentos, Watergate em 1972 e a invasão do Capitólio em 2021, estão separados por quase meio século, mas foram inevitavelmente comparados agora. As investigações do dia 6 de janeiro de 2021 coincidiram com o aniversário de 50 anos do caso Watergate. Nas duas situações, o alvo foi o processo eleitoral, considerado elemento fundamental da democracia americana. Ambos foram citados como abuso de poder. Em 17 de junho de 1972, o republicano Richard Nixon conseguiu, por meio de sabotagem, espionar a campanha eleitoral democrata com escutas eletrônicas, fotos, roubando documentos no complexo chamado Watergate. Os espiões foram presos. Mais tarde, investigações e reportagens revelaram todo o esquema. Nixon acabou se tornando o primeiro presidente americano a renunciar para evitar um impeachment. O caso ficou conhecido mundialmente como Watergate. Já o motim popular de 6 de janeiro de 2021 resultou na invasão do Capitólio. A Câmara investiga se o ex-presidente republicano Donald Trump teria incitado o povo com discursos inflamatórios para reverter a derrota eleitoral de 2020, considerada legalmente válida. As audiências seguem no Congresso e podem render uma acusação criminal pelo Departamento de Justiça. Seria a primeira da história contra um ex-presidente americano, neste caso, Donald Trump. São dois eventos com suas diferenças e semelhanças que mostram a divisão do país. Na época, 1970, Nixon pediu demissão porque sabia que a comissão de senadores que investigava o caso poderia condená-lo. Nixon perdeu o poder sobre o partido. Na invasão do Capitólio 2021, os senadores não querem atacar Trump porque ele mantém a influência no partido. Muitos chamam a invasão do Congresso de expressão legítima. Outra diferença é a reação pública. Nos anos 70, 80 milhões de pessoas acompanharam o processo de Nixon. Agora, a primeira comissão parlamentar sobre o ataque ao Capitólio, apenas 20 milhões de pessoas assistiram o episódio. Uma diferença que mostra como a sociedade está dividida. O processo do Capitólio avança com depoimentos e investigações. E o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, recomendou neste final de semana o uso das vacinas da Pfizer e Moderna em crianças de 6 meses a 5 anos de idade. A aprovação das doses já havia sido anunciada na semana passada pela FDA. Agora, com a recomendação dos especialistas do governo, a Casa Branca pretende dar início à campanha de imunização dos menores. O CDC confirmou que as vacinas da Pfizer e da Moderna são eficazes e seguras para crianças pequenas. Agora, o governo quer começar a vacinação para os menores de 5 anos ainda esta semana. A expectativa é que cerca de 17 milhões de crianças sejam imunizadas. Vale lembrar que a vacinação deve ser feita em 2 ou 3 etapas e que as doses são diferentes das dadas aos adultos. São 25 microgramas em cada vacina para bebês e crianças de até 5 anos. O governo relembrou ainda que a vacinação é a forma mais eficiente de proteger as crianças de casos mais graves da Covid-19 e de futuras internações. E citou que as últimas mutações que apareceram no mundo, a Delta e a Omicron, atingiram mais crianças do que os adultos. A Casa Branca prometeu uma intensa campanha para conseguir o maior número de crianças vacinadas, mas uma pesquisa mostrou que apenas 18% dos pais estão dispostos a levar seus filhos para imunizar assim que a vacina estiver disponível.
Bom, e agora a gente vai para mais um intervalo comercial e na volta a gente fala sobre a varíola do macaco. A Flórida já registrou o primeiro caso de transmissão comunitária da doença. A gente fala também de uma pesquisa que revelou que 86% dos americanos preferem leite do que água para se refrescar. Nas ruas, os brasileiros acharam graça do resultado do estudo e discordaram dessa preferência. A gente volta já já. Já são mais de 40 casos da varíola do macaco aqui nos Estados Unidos. A região central da Flórida registrou a primeira contaminação comunitária. Isso significa que não se sabe como o morador contraiu o vírus, já que ele não foi viajar para fora do país nem entrou em contato com outro doente. O paciente tem cerca de 30 anos e está isolado. Ele está sendo acompanhado pelos médicos de Orlando. As autoridades sanitárias tentam descobrir como ele se contaminou, já que não viajou para fora do país nem teve contato com outro doente. Ao todo, os Estados Unidos já têm mais de 40 casos de monkeypox ou varíola do macaco em 15 estados. No mundo, o número de contaminados passa de 1.500 em 47 países. Como o vírus continua se espalhando, a Organização Mundial da Saúde estuda mudar o nome da doença, conhecida como varíola do macaco. Dezenas de cientistas assinaram um documento afirmando que o atual nome é discriminatório e estigmatizador. Eles alegam que a atual cepa não é mais a que foi transmitida por animais da África e, como já circula por vários países, trata-se de uma nova doença que precisa ser qualificada. Um painel de médicos vai discutir o assunto nas próximas semanas. E vocês sabem qual é a bebida que os americanos mais gostam? Olha, leite. 86% preferem o leite do que a água. Pois é, e por causa disso, no mês nacional do leite, essa bebida está sendo apontada como ideal para o verão. O que será que os brasileiros pensam sobre esse hábito, hein? A previsão é que neste verão as temperaturas batam recordes, acima dos 90 graus Fahrenheit. Será o verão mais quente dos últimos anos. E para refrescar, um copo de leite? Calma, você ouviu certo. O leite é a preferência nacional dos norte-americanos. Uma pesquisa da Fairlife apontou que 86% deles gostam mais dessa bebida do que de água. Num dia de calor extremo, 3/4 dos americanos dizem que essa iguaria é a bebida que mais refresca o corpo. Dá para acreditar? Fomos para as ruas perguntar se os brasileiros pensam a mesma coisa. E olha só a resposta. O que eu gosto de tomar é água, né? E não vejo nada que possa ser melhor do que a água. E agora olha só essa história. Prisioneiros de uma penitenciária da Califórnia arrecadaram $8.000 por meio de um programa de treinamento para reverter esse valor em uma boa ação. Eles pagaram todas as despesas da viagem de um menino à Disney. O garoto sofre com uma doença terminal e sonhava em conhecer os parques. Filhotes em uma penitenciária não são nada comuns, mas na Califórnia, esses bichinhos se juntam a detentos para promover boas ações. O Maurício explica que, junto com outros 16 prisioneiros, eles têm ajudado a reabilitar os cães que depois vão para a adoção. Assim, a gente traz equilíbrio para a nossa vida e para deles também, diz ele. Uma das organizadoras do projeto explica que a ação promove empatia, compaixão e senso de responsabilidade para os detentos. Além disso, com os treinamentos, os detentos arrecadam dinheiro para ajudar pessoas especiais. O valor arrecadado com o trabalho dentro da prisão é revertido para realizar sonhos de crianças com doenças terminais que querem conhecer os parques da Disney. Até agora, eles já arrecadaram $8.000 e um menino já foi beneficiado. É muito legal saber que podemos fazer uma diferença positiva em nossa sociedade, mesmo estando na prisão, diz Curtis. It's really cool to be able to know that we can make a positive difference in our society, even though we're in prison. E olha que esse é apenas um dos 32 programas que incentivam o bom comportamento na penitenciária californiana. Também existem programas de pintura,
cultivo de jardins, por exemplo. A Kelly Santoro diz que está orgulhosa do trabalho e que as medidas têm ajudado a reabilitar os presos e prepará-los para retornar à vida normal, já sabendo que eles podem provocar, sim, mudanças positivas na sociedade. Teaches these guys compassion, empathy. We get them ready to get back on the streets. E agora já está na hora do nosso último intervalo e na volta tem reportagem sobre um projeto da Califórnia que está capturando gás metano das vacas leiteiras e usando como energia renovável. E a gente te mostra também a incrível história de superação de uma mulher amputada que correu 104 maratonas em 104 dias. A gente volta em instantes. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Ultimate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Reduce Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. E já estamos de volta para falar que um programa na Califórnia curioso que gera energia renovável está dando o que falar, viu? Pois é, eles estão coletando gás metano das vacas leiteiras de uma maneira inusitada. A Eloá Orazen foi conferir essa história. Pastando assim sem fazer mal a ninguém, elas até parecem inofensivas, mas as vacas podem ser perigosas. Não tem nada a ver com essas garras ou com seus dentes, é claro, mas com a emissão de gases poluentes. O gado manejado mundo afora é uma grande fonte de gás metano, um dos responsáveis pelo efeito estufa. Para dimensionar o tamanho desse problema, um satélite foi mandado ao espaço em março deste ano e detectou que nas áreas de pasto as emissões variam entre 361 e 668 quilos por hora de gás metano. Se essa liberação continuar por um ano, estima-se que serão soltas na atmosfera mais de 5.000 toneladas do gás. Um projeto aqui na Califórnia, porém, quer dar outro destino a esse gás poluente que não a atmosfera. Graças a uma rede de tubulação e a uma nova tecnologia, empresas ligadas ao governo estão captando esse gás metano liberado pelo gado e convertendo esse gás em energia. Cada vaca ligada a este programa equivale a um carro a menos nas estradas por ano. A ideia é ter 80.000 vacas conectadas a essa rede e contribuir com até 15% da produção de gás natural renovável. 32% das emissões do metano justamente vem da pecuária e 8% da agricultura. E a gente sabe que o metano é um dos agentes causadores da aceleração do efeito estufa, né, e consequentemente do aquecimento global, né? E para vocês terem uma ideia, ele é 60 vezes mais prejudicial em relação ao CO2, que é o gás carbônico, né? Então, isso acaba, evidentemente, favorecendo muito essa questão do aquecimento global. E agora a gente te mostra uma história linda de superação. Vocês vão conhecer a Jackie. É uma mulher amputada que correu 104 maratonas em 104 dias. Os vídeos dela estão rodando na internet e inspirando muita gente. Olha só. Essa é a Jackie treinando com o cachorro dela. O companheiro de 4 patas ajudou no processo de recuperação da tutora, que queria voltar a realizar o sonho de correr maratonas, após perder parte da perna em consequência de um câncer em 2001. Todo mundo fica dizendo que a gente pode ou não fazer. Na época, até eu achava que não conseguiria, diz. Mas esse sentimento de dúvida levou a Jackie a se desafiar. Foi quando ela botou a meta de correr não apenas uma maratona, mas 104, tudo em 104 dias. A ultracorredora gravou vídeos de cada um desses momentos e postou na internet para inspirar outras pessoas. Além disso, ela também quis atingir um grande número de visualizações porque, por trás de tantas maratonas, ela carregou um projeto importante: arrecadar dinheiro para ajudar outras pessoas amputadas. Ela conta que está orgulhosa. Até agora, já levantou mais de $194 mil. I was blown away because we raised $194,000.
Que história bonita, né, Evelyn? Realmente um exemplo e uma inspiração aí, né? Para muita gente. Vou te confessar, inclusive para mim, quero voltar a correr. Tô aí, sabe, postergando a possibilidade, mas depois de relatar essa reportagem, com certeza o pessoal vai me ver aí nas redes sociais correndo pelas ruas daqui da Flórida. Tô firmando compromisso. Eu ia te falar isso agora, é um compromisso. Depois de ver essa reportagem, não tem como não assumir esse compromisso. Vou voltar inspirada nessa maravilhosa que fez essas 104 maratonas em 104 dias. Inacreditável. Inacreditável mesmo. Bom, pessoal, agora a gente muda um pouquinho de assunto porque está na hora da previsão do tempo. Vamos ver como vai ficar a temperatura em todo o país nessa terça-feira. Olha só o nosso mapa, a gente começa por Boston com sol forte, máxima de 74, chuva em New York com mínima de 66, tempo encoberto em Orlando e tempo firme com bastante sol em Miami com mínima de 79 graus. Sol bastante forte em Dallas e também em Houston, olha só, Dallas, 100 graus Fahrenheit de máxima, bastante quente. Já em Seattle, tempo encoberto, não vai chover terça-feira, mas a mínima fica em 52 e a máxima em 68. Lá em Las Vegas, olha só, o tempo volta a subir, Ruth, 103 de máxima. O tempo alivia um pouquinho mais, Ruth, olha só, quanto mais perto aqui da costa oeste, São Francisco, tempo encoberto, máxima de 78. E em Los Angeles o sol fica forte, mas a mínima fica em 64 e a máxima em 81, então vai ficar tranquilo para o pessoal dessa região na terça. Vai ter um alívio com toda certeza. Pois é. Bom, agora a gente fala sobre uma data de hoje que é o Juneteenth, que é o mais novo feriado nacional decretado aqui nos Estados Unidos. A data foi fixada no calendário em 2021 pelo presidente Joe Biden. Ela é considerada o segundo dia da independência americana, já que marca o anúncio da abolição da escravidão no país, que oficialmente aconteceu em 19 de junho de 1865. E como essa é ainda uma data nova no calendário de muita gente, nós preparamos uma reportagem para explicar o significado dessa data tão importante. A data está diretamente ligada ao Texas. O estado foi o último a reconhecer a liberdade dos escravos no país. Apesar do presidente Abraham Lincoln ter assinado a proclamação do fim da escravidão em 1862, o Texas, que fazia parte dos Estados Confederados na Guerra Civil Americana, ignorou a ordem. A medida só foi adotada 3 anos depois da proclamação de Lincoln e foi graças a um general da União que viajou até o local e implantou a medida. Isso aconteceu exatamente no dia 19 de junho de 1865. A partir daí, a data virou uma espécie de ritual da comunidade negra. Passou a ser comemorada em diferentes comunidades. Virou feriado em alguns estados. Mas foi só no ano passado, em 2021, que o presidente Joe Biden transformou esse dia em um feriado federal. Isso fez a comemoração do Juneteenth se espalhar pelo país e ser comemorada em todos os cantos dos Estados Unidos. A data é considerada um símbolo da liberdade e da justiça aos negros. Em Wisconsin, a bandeira do Juneteenth foi hasteada no Capitólio do estado. Em Utah, também houve uma cerimônia. Em Illinois, o levantamento da bandeira foi seguido pelo hino nacional negro. Bom, depois dessa reportagem importante para fazer muita gente refletir, né, Ruth? A gente encerra o jornal de hoje e a gente volta a se encontrar de novo amanhã, terça-feira, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com a série Todas as Garotas em Mim. Boa noite. Obrigada pela companhia nesse feriado e uma boa noite para vocês.